noite, amém? Eu queria que você estendesse as suas mãos para cá, amém? Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Pai, a vida da Letícia diante de Ti. Deus, eu creio que o Senhor ministrou, falou, exortou, edificou algo sobre o coração dela através da Tua palavra, Pai. Que ela possa ser agora a boca, Pai, instrumento de Deus para falar conosco nessa noite. Que ela seja essa voz profética, Pai, para o nosso tempo, para este culto, Senhor Jesus. E que cada palavra que sair, Pai, deste altar, nós sabemos que vem do Teu coração, que é como um rio que flui, jorra sobre a vida da Tua filha e jorra sobre a vida da Tua igreja. Guarda o nosso coração e levamos a nossa mente cativa em Ti, Deus, para que tudo aquilo que for ministrado hoje, possamos receber da Tua parte, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Boa noite, pessoal. Vamos só continuar essa oração? Feche os seus olhos, eu quero pedir, Pai, pela vida de cada irmão meu que está aqui, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor venha sobre os corações que está nessa casa nessa noite. Pai, que não seja mais uma palavra ministrada, Senhor Deus, mas seja uma palavra que venha de fato como uma espada, cortar o coração dos seus filhos. Senhor, que o Senhor fale com cada um aqui de uma maneira particular, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Deus, nos exortar através da Tua palavra, nos tratar e nos trazer a esperança, Senhor Deus. O Senhor fala na Tua palavra para a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. E falar de um tema profético, falar de profecia, é algo que nos traz esperança, Pai, porque muitas vezes vivemos tempos difíceis, e de fato vivemos tempos difíceis aqui, mas temos a esperança da Tua volta, temos a esperança de viver numa cidade onde o Senhor será o governante, onde o Senhor estará no centro, onde poderemos Te adorar face a face. Então venha nos tratar, Pai, para que nós consigamos nos manter retos diante do caminho do Senhor, para que todos nós possamos alcançar, Senhor, essa vitória. Em nome de Jesus, eu já Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor fará aqui. Amém, amém. De fato, pessoal, eu não fiquei na pregação do culto de jovens. E quando eu recebi do pastor esse desafio de falar sobre esse tema profético, eu achei um desafio e tanto. E meu primeiro instinto foi falar: pastor, escolhe outra pessoa. Você está com a cabeça onde? Eu achei um tema assim de muita responsabilidade para eu ministrar. Eu falei: gente, o que eu vou falar sobre profecia? Embora eu esteja sempre participando da escola de profetas, a gente nunca se sente capaz, né? Só que daí eu comecei a pensar e comecei a lembrar da minha caminhada com Deus, e lembrei que a minha experiência com Deus, a minha vida com Deus, gente, olha que forte isso, começou com o próprio Espírito Santo entregando uma profecia para mim, pastora. E não foi através de uma pessoa, gente, foi no meu quarto, o próprio Espírito Santo me entregando uma profecia que tempos depois se cumpriu. E aí, a galerinha que já ouviu meu testemunho, segurem, apertem os cintos, eu vou ser bem breve, mas eu vou precisar voltar nesse tempo para embasar, para englobar tudo que eu quero dizer aqui para vocês. Aconteceu que quando eu conheci Jesus, eu não sei, muitas pessoas aqui não conhecem meu testemunho, mas eu era ateia, eu era fumante, eu era viciada em maconha, eu era infeliz, eu era depressiva, eu era agoniada, angustiada, eu não via prazer mais na vida, eu sobrevivia. E aí a minha irmã cristã, plantando na minha vida, né, semeando na minha vida durante muito, muito tempo, e 3 anos depois de que ela se converteu, numa bela noite eu estava numa conversa com ela no telefone e falei que eu queria conhecer esse Jesus, porque através dos testemunhos que Deus foi formando na vida dela, das coisas que Deus estava fazendo na vida dela, aquilo começou a gerar fé dentro do meu coração. E assim, gente, uma coisa que eu quero dizer é que eu acredito que a nossa vida como cristão é a continuação da palavra, é a continuação da história bíblica. É a continuação. E assim, até para vocês que estão ouvindo de novo o meu testemunho, se a gente lê todos os dias o testemunho do povo aí da Bíblia, vamos ouvir o meu mais uma vez. E eu fui impactada. Aquela noite eu pedi isso para a Daniela, e aí a Daniela falou: Lê, está muito tarde, vou desligar o telefone, vou orar por você. E eu falei: amém, vou também dormir, estou arrumando minha cama, quando chega um áudio da minha irmã dizendo que estava orando por mim, e que o Espírito Santo falou para ela que naquela noite ia me encontrar, e a voz dela totalmente alterada. E naquele momento, gente, eu que
criticava, ridicularizava tudo isso, comecei a rodopiar o meu quarto inteiro, comecei a tremer muito, perdi o controle do meu corpo, comecei a bater o pé muito forte no chão e uma presença muito poderosa apareceu no meu quarto e no primeiro momento eu fiquei com muito medo. E depois daquele medo, assim que eu senti aquele medo, aquela presença falou para mim, calma, você sabe que sou eu. E quando aquela presença falou aquilo para mim, que testificou no meu coração de que era o próprio Espírito Santo que estava no meu quarto, eu comecei a sentir uma alegria, uma felicidade, uma paz, e eu comecei a chorar muito, e ficar desesperada, e pedir perdão. E, gente, eu fiquei 2 horas com essa presença no meu quarto, mas eu estou contando isso para dizer que teve uns momentos no meu quarto que eu comecei a gritar de um lado para o outro, eu comecei a correr de um lado para o outro, tremendo muito e falando, mas Deus, eu não vou conseguir. Porque na minha cabeça, para eu ser cristã, eu tinha que ir para a igreja todo domingo, eu tinha que parar de fumar, eu tinha que fazer uma série de coisas que eu fazia, e eu não me via fazendo aquilo. Gente, quem diria eu, com fome de igreja, querendo praticamente morar aqui, isso era impensável para mim há tempos atrás. E quando eu falava isso, eu saía gritando, correndo, falando para o Espírito Santo, falando, eu não vou conseguir. Ele falou para mim por mais de uma vez. Ele falou, mas quem disse que é você que vai fazer? Sou eu que vou fazer todas as coisas. E assim começou a minha experiência com Deus. Eu recebi uma profecia do Espírito Santo. 3 meses depois eu fui buscar minha irmã em Minas. O primeiro dia que ela chegou, eu pedi para ela orar por mim, pela minha família, que eu já estava acreditando um pouquinho mais. Depois disso, não tem como não acreditar. E naquela noite, numa oração, eu fui liberta do meu vício de cigarro, eu fui liberta do meu vício de maconha, eu fui liberta da depressão, eu fui curada, eu tive um novo nascimento e hoje eu tenho uma nova vida. Hoje eu sou feliz de verdade. Hoje eu sou uma pessoa verdadeiramente completa. Então, aquela profecia que o Espírito Santo entregou para mim há 3 meses atrás, 3 meses depois, se concretiza na minha vida. E ter uma experiência dessa, gente, com Deus, faz, pelo menos a mim, e eu acredito as pessoas que tiveram experiências assim fortes com Deus, a gente olhar para a palavra de uma forma diferente. Porque assim, naquela noite, quem foi que falou para mim que iria fazer na minha vida e que iria me libertar? Não foi o Espírito Santo? E a palavra de Deus, não é a palavra de Deus da mesma forma? Foi o Espírito Santo que falou comigo. Na Bíblia, quem é que fala com a gente? É o Espírito Santo de Deus também, não é? Então, assim, qual é a diferença da profecia que o Espírito Santo lançou sobre a minha vida e que se cumpriu para as profecias que a gente tem na Bíblia hoje? Tem alguma diferença? Alguém acha que tem diferença? Porque assim, gente, ser profeta, isso já foi até dito aqui, não é dizer eis que te digo, é dizer eis o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus na mesma. Independente se chegar aqui um profeta entregando algo, ou se for através da Bíblia, é Deus falando com você. E da mesma forma que se cumpriu na minha vida essa profecia, as profecias da Bíblia também vão se cumprir. Amém? Agora, se vai se cumprir, e a gente crê nisso, todo mundo aqui crê que as profecias da Bíblia vão se cumprir? Levanta a mão, quem crê que as profecias vão se cumprir? Todo mundo concorda e crê, certo? Então, se vai se cumprir, né? Olha o que diz em Marcos, por exemplo. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora vamos lá. Vocês creem nessa profecia? Amém? Quantas vezes vocês viram um enfermo e foi lá e colocou a mão sobre ele para orar? Levanta a mão quem já fez isso. Quantas vezes vocês viram uma pessoa que está sendo influenciada, está vivendo como está vivendo, por influência maligna, nitidamente você foi lá, pediu para orar para aquela pessoa e fez isso? Poucas pessoas, né, gente? Algumas pessoas nunca teve essa experiência. Porque a gente... muitas vezes a gente pede profecia para Deus, a gente quer ver o mover de Deus na igreja. Quando a gente fala do tema profético, a gente quer ver gente sapateando, entregando, e fazendo, e aquilo, e curando. Só que a gente não consegue muitas vezes crer na própria palavra, nas próprias profecias que nós já temos. Nós temos uma série de profecias bíblicas, coisas que se a gente praticar, de fato vão acontecer, porque quem está prometendo é Deus. E a gente não crê, e a gente não pratica, né? Se vier um profeta aqui, o Val, sapateando,
e colocar a mão em alguém e curar, eu aposto que metade da igreja vai começar verdadeiramente a buscar pelo dom de cura. Gente, comigo é assim. Quando eu vejo os meninos tendo uma experiência, eu começo a orar mais sobre isso. Eu falo, Deus, por que eu não? Vai lá, Deus, também quero ter experiência. Por que a gente espera ver para depois crer naquilo que já está respaldado na Bíblia? A minha impressão é que às vezes a gente crê mais no profeta, mais na mensagem do profeta do que o próprio que mandou a mensagem. Se a gente vê, se o profeta falar algo que já está na Bíblia, a gente crê, mas o tempo todo em que esteve ali, teve abandonado, a gente nem sequer ligou para aquilo. Amém? Vocês creem, gente, no testemunho que eu contei aqui, todo mundo crê que isso de fato aconteceu comigo? E vocês creem que as profecias de Deus vão de fato cumprir? Então, se a gente crê que as profecias da Bíblia vão se cumprir, eu trouxe aqui uma profecia que nos ensina, que para mim me ensina muito em como ser uma igreja profética. Essa profecia está em Mateus 25, e quem quiser abrir aí a sua Bíblia, a gente vai ler do 1 ao 13. Se o Espírito Santo entregou algo para mim, e isso se cumpriu, e a gente tem uma profecia aqui na palavra, se a gente tem algo dizendo que vai acontecer, significa que de fato vai acontecer. Então eu quero que nessa noite a gente aprenda a como ser uma igreja profética em cima desse texto que diz. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias, dê-nos um pouco dos seus óleos, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo de vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. E ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque não sabem nem o dia e nem a hora. Amém? Gente, vocês veem que profecia forte, né? E isso de fato está para se cumprir. Hora ou outra vai chegar aí o nosso Jesus, e quem não tiver com a tua lamparina acesa... E aí, reparem só, na verdade, eu quero que vocês analisem, em cima dessa profecia, em qual time você se identifica. Com qual time você se identifica? Você se identifica com as virgens prudentes ou com as virgens imprudentes? Você se identifica com a virgem que está ali todos os dias guardando e armazenando o teu óleo, ou com a virgem imprudente que corre o risco de chegar na hora de Jesus voltar e não ter óleo suficiente para manter a tua candeia acesa? Eu quero analisar junto com vocês para a gente chegar numa conclusão. E caso a gente se encaixe no time das virgens imprudentes, a gente possa tratar isso. Reparem só na parte onde as virgens imprudentes dizem, as prudentes: dei-nos um pouco do teu óleo, pois a nossa candeia está se apagando. E aí eu penso assim, gente, se a candeia delas estavam se apagando, é porque ela algum momento teve acesa, certo? Se você vem no culto de domingo, significa que você vai ser salvo, certo? Se a candeia dela estava acesa e estava se apagando, significa, gente, para mim, eu faço um paralelo com essas pessoas de fato que vêm no culto de domingo, que vêm e queimam, e saem daqui cheios, e saem daqui alimentados com a sua candeia completamente acesa, mas vai para casa e não continua o trabalho de armazenar o teu óleo. E aí, chega no domingo, fraquinho, já detonado pelo mundo aí, esse peso do mundo, as dificuldades do mundo, enfraquecido, quase rastejando, chega aqui, se alimenta novamente, se enche de força novamente e volta
para a sua semana e novamente não armazena o seu óleo. Só que olha a parte onde Jesus diz, pois então vigiem, porque vocês não sabem nem o dia nem a hora. Imagina só, você crente de domingo, tá lá, veio, se abasteceu, tá chegando sexta-feira, você brigou no trabalho, você não fez devocional, você não armazenou o seu óleo e tá ali, sua candeia apagando, ela apaga no sábado. O culto é amanhã e Jesus volta no sábado. E aí? O que você vai fazer? Difícil, né? Mas essa luz... Desculpa, gente, me perdi aqui. Essa parábola, gente, ela é muito profética, ela ensina a gente como ser uma igreja profética, porque para mim, uma igreja profética é aquela igreja que armazena o seu óleo. Eu faço o paralelo de que essa luz da candeia é a luz do Espírito Santo em nós, que a gente tem que alimentar ela diariamente para que ela se mantenha acesa, para que ela se mantenha viva. Porque se a luz do Espírito Santo em nós, ela é o passaporte para a eternidade. Olha o que aconteceu na minha vida, gente. Olha quão real é a presença de Deus, quão real é o agir de Deus hoje nas nossas vidas, sabe? E a gente, com muita facilidade, se encaixa no time das imprudentes e vai deixando de lado a vida com Deus. Vai passando outras coisas à frente, vai tendo outras prioridades e deixando o principal. Jesus pode voltar a qualquer hora e você está com a sua luz apagada. Imaginou o que é isso? Quão forte é isso? Você corre o risco de ficar uma eternidade inteira vivendo. Gente, a gente não gosta muito de falar essa palavra, né? Mas assim, correndo o risco da condenação eterna e viver separado de Deus por imprudência, por começar a viver no automático. Eu vejo muito crente que começa a viver no automático. Eu vou para a igreja, eu sou da igreja há 20 anos. Eu sou filho de pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. E vai vivendo no automático e deixa de armazenar o teu óleo diariamente. E aí você pergunta para mim, Letícia, mas que óleo é esse? O que eu tenho que fazer? Que óleo é esse que eu tenho que ter? Que eu tenho que armazenar diariamente para que a minha candeia esteja acesa? Porque, cara, eu estou preocupada, eu quero manter essa candeia acesa e eu quero ser salvo, eu quero poder entrar às portas quando esse noivo chegar, quando Jesus chegar. E aí eu trouxe aqui 4 ingredientes para que esse óleo seja... produzido nas nossas vidas diariamente, durante a nossa semana, durante os nossos dias. E o primeiro ingrediente para que esse óleo seja produzido em nossas vidas gente, parece muito básico, mas até crente velho de igreja consegue ainda ser inconstante nisso. O primeiro ingrediente é o devocional. É o tempo que a gente tira a sós com Deus. É o tempo de qualidade que a gente tem com Deus para conhecer mais de Jesus, para conhecer mais da palavra, das características dele, para a gente se armar contra as investidas de Satanás, porque não são poucas. Em 1 Pedro 5, no versículo 8, diz: estejam alerta e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, gente, a palavra que vocês dizem que crê, que a gente diz que crê, que tudo que está ali é verdade, diz que neste momento, Satanás está aqui, ao nosso derredor, esperando uma brecha para nos devorar. Tem noção, gente, de quão pesado é isso? De quão perigoso isso é? A gente corre o risco diariamente, ele está ao nosso derredor em todo o tempo, procurando a quem possa tragar. Mas aí às vezes você pode pensar, cara, mas poxa, vou orar todo dia, vou orar por que todo dia? Deus já sabe da minha vida, Deus já sabe das minhas necessidades, Deus já sabe do que eu preciso, Deus está vendo, Deus precisa que eu vou lá reafirmar tudo que Ele está vendo. Gente, aprende uma coisa, a oração não é para mudar a Deus, mas é para mudar o nosso caráter. É para reafirmar para a gente e não para Deus. Para nos trazer a memória. Deus, Tu és santo. Senhor, eu Te adoro. Eu sei que o Senhor é quem sustenta a minha vida. Eu sei que sem Ti eu não sou nada. Pai, eu sei que o Senhor me guarda no meu ir, no meu voltar. Eu sei que o Senhor vai prover para mim tudo que é necessário. É para Te reafirmar. Para que Satanás não
não possa, com as setas malignas dele, desviar o teu pensamento, chegar a uma dificuldade e você falar, caraca, e agora? Não, você está ali todos os dias reafirmando a verdade de que Deus está te guardando, de que Ele é o rei da tua vida, de que você vai morar numa eternidade com Ele, de que Ele provém tudo aquilo que é necessário para você. É para mudar o teu caráter, é para mudar a tua forma, é para te fortalecer. Deus não precisa da nossa força. Amém? E eu tenho uma profecia muito boa sobre isso, sobre esse secreto, sobre esse devocional que a gente tem que ter diariamente com Deus, que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está no secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Gente, isso aqui está muito batido, né? Eu tenho uma coisa comigo que eu acho assim, quando a gente ouve muitas vezes uma mesma coisa, parece que perde a força. É igual um casal. Quando você começa a namorar, aí você fala, eu te amo. Aí ele fala, eu te amo. Aí eu chego, ai, Dani, você não sabe, ele diz que me ama. E você fica todo empolgado com aquele eu te amo. Só que depois, passa um tempo, e aí o seu namorado vira pra você e fala, eu te amo. Você, te amo também. Sabe? Tipo, aquilo perde a força, parece. De tanto você ouvir, quando você ouve a primeira vez, cara, ele me ama. Eu sou importante para ele. Ele me considera, ele pensa em mim. Agora, depois de um tempo, você perto vira para a Pamela, te amo também, tá bom, vai embora. E assim, eu sinto, gente, que infelizmente isso acontece muito com a palavra. A gente ouve isso, cara, de que quando nós estamos orando, o nosso Pai nos vê em secreto. Ele está vendo. E a gente muitas vezes está ali, ai, Pai, estou nem querendo orar. Ai, sabe? E a gente fica, será que ele está mesmo vendo eu aqui? Cara, você crê ou não crê? Sabe, o reino, ele diz que é tomado pela força. Às vezes eu estou orando e eu me obrigo, eu falo, não, Jesus está aqui. Sai esse pensamento maligno, demoníaco, de que eu não sou importante, de que ele deve ter 1 milhão de coisas mais importantes para fazer do que prestar atenção em mim. Ele está. Quando a minha irmã colocou a mão sobre mim para orar, ele estava ali, ele agiu. Por que agora ele vai me desamparar, se ele diz na palavra dele que ele nunca, jamais vai me desamparar? Então, gente, essa profecia eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Quando vocês entrarem no quarto, no secreto, lembrem-se de que o teu pai está ali olhando. Ele está, de fato, com você. Creia nisso. Creia nisso. Qual é o nome daquela mulher que estava do fluxo de sangue? A do fluxo de sangue tinha 1 milhão de pessoas à volta de Jesus. 1 milhão. Mas quando uma tocou com fé, ele sentiu que dele saiu o poder. E ele pergunta para os discípulos falam, cara, você só pode ser doido, tem 1 milhão de gente aqui te tocando. Ele, não, essa me tocou com fé. Eu senti poder saindo de mim. Sabe por que muitas vezes aquilo que a gente pede no nosso secreto para Deus não acontece? Porque a gente não tem fé. A gente não crê. A gente não se baseia na palavra com fé. A gente ouve tanto, porque Jesus te vê, porque Jesus te vê. E aquilo vira o eu te amo do teu marido, que não tem mais efeito na tua vida. Não pode ser assim, gente. A gente tem que lutar. É uma luta dentro da nossa mente, diariamente, falando, eu creio, e eu profetizo. E lembrar, e pensar. E sabe uma coisa que a gente não faz muito? Que é meditar. A gente lê, como se estivesse lendo um livro qualquer, ora, faz o ritual, fecha. Se a gente para meditar, a gente entende a força dessa profecia. Cara, meu pai está aqui me vendo em secreto. Pô, eu sou importante para ele. Cara, ele está aqui me guardando, ele está aqui. Tudo que está saindo da minha boca está sendo ouvido. Então, gente, eu quero que vocês guardem essa profecia no coração de vocês. Amanhã, ou hoje ainda, quando vocês forem fazer o devocional de vocês, lembram, meu pai está aqui. Ele está me vendo aqui. Ele está aqui comigo. Amém? E não deixa nenhum pensamento contrário tomar conta da tua cabeça. Creia nessa profecia. É a palavra que nós dizemos que cremos. Amém? O segundo ingrediente para que esse óleo seja confeccionado na nossa vida, porque eu creio, gente, que uma igreja profética é uma igreja que é prudente. E as virgens prudentes levavam o que consigo? O óleo. Para manter o que aceso? A lâmpada.
a lâmpada do Espírito, para ela continuar acesa em nós, nós temos que diariamente estarmos produzindo esse óleo, estarmos nos precavendo. É em excesso? Eu já fui no culto de manhã, vou no de noite. Seja em excesso. Mas eu já orei, eu vou no pequeno grupo. Vá! A gente enxerga o excesso como algo ruim muitas vezes, mas nesse caso não é. Seja uma pessoa exagerada com Deus. Tenha certeza de que a tua vasilha está cheia de óleo. Não é pela metade, não é só um pouquinho, não é só a luz acesa sem óleo nenhum, é cheia, é transbordando. Mas se eu colocar mais um pouquinho, vai cair, vai derramar para fora, que caia. Tenha certeza de que você está munido com óleo para manter a chama, a luz acesa, a luz do Espírito Santo acesa na tua vida, amém? Então a leitura da palavra, ela é o segundo ingrediente para que a gente produza esse óleo na nossa vida. O diabo, gente, se aqui em cima a gente falou que ele está ao nosso derredor em todo o tempo procurando a quem ele possa tragar, imagine a quantidade de setas malignas que nós recebemos diariamente. Porque, gente, ele não está ali só à nossa volta. Eu vou ficar aqui se ela pisar para a esquerda, não. Ele está investindo. Ele está lançando seta em todo o tempo. Não vai não, no culto não, você já foi, você já fez. Não faz isso pro seu marido não, sempre você que faz. Não perdoa não, essa pessoa é muito ruim. Vai te minando. Vai te minando aos poucos, e ele é sutil porque ele não é burro. Se Satanás fosse burro, tinha muito mais gente aqui dentro do que no pagode de sexta-feira aqui do lado. Ele não é burro. Ele sabe trabalhar. E, gente, é sutil. É aos poucos. São pequenas setas. E como é que a gente bloqueia essas setas? Se munindo da verdade. Porque você não é amado. Não, Jesus fala que me ama profundamente na palavra dele. Porque você está desamparado. Não, Jesus diz que me guarda na palavra dele. Porque o que vai ser da sua vida mês que vem? Nossa, batizamos. Batizamos o púlpito. Amém, amém. Não tem nada de fio. Só põe um pouquinho para mim. Amém, é transbordar o óleo. Então, gente, Satanás ele vai investir de diversas formas. Ele vai lançar milhares, atenção aqui, pessoal. Ele vai lançar milhares de setas na nossa mente, que a gente só vai conseguir se desvencilhar dela com a verdade. A palavra diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Por muito tempo a gente anda, porque eu não sou capaz. Porque eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque isso, porque aquilo. Quando você olha para a palavra, gente, quantas mil promessas de Deus tem ali? Quantas mil promessas de Deus tem ali, falando para você ser forte, te encorajando, dizendo que você é guardado, dizendo que você é importante, dizendo que você não é nada do que os outros falam. Quantas mil? Então, para a gente conseguir se defender de Satanás, a gente precisa tomar posse disso. E como é que a gente toma posse? Conhecendo. Lendo. Gente, se você se diz cristão e você não faz um devocional e não lê a palavra todos os dias, a não ser que algo muito extraordinário aconteça na tua vida, se você não tem esse tempo reservado, desculpa, a tua candeia está acesa pela graça. Você está sem óleo nenhum. Se Jesus voltar, cuidado. Vir à igreja, tocar, cantar, servir, liderar jovem, seja lá o que for que você faça, não vai te garantir passaporte para a vida eterna não, amigo. A palavra diz que a gente tem que manter a luz acesa. Não é o corpo dançando, não é a boca cantando, não é o povo sendo recepcionado, é a luz acesa. Então a gente tem que tomar posse, a gente tem que ler, a gente tem que conhecer, para quando a seta vier, a gente saber como se defender. Jesus lá tentado no deserto, Satanás usava a própria palavra para tentar persuadir Jesus. E Jesus rebatia tudo na verdade. Ele era conhecedor, Satanás não conseguia enganar ele nem usando a própria palavra. Então a gente tem que se munir. Ela é a nossa espada, gente. Não é à toa que ela é chamada de espada. É guerra, é todos os dias guerra.
É seta em cima de seta. É uma espera que você esteja enfrentando. É algo que você esteja querendo. É algo que você sonha e que você acha que você não é capaz de atingir. E ele vai pegando esses pontos fracos. Ele vai pegando essas suas dúvidas. E vai trabalhando em cima disso. E quando vê, você está sem força. Você está totalmente minado. Então você precisa tomar conta, tomar posse da palavra. Precisa conhecer. E aí quando Satanás vier dizer para você, ah não, mas você não é importante para Deus não. As coisas tudo dando errado na sua vida. Gente, eu tenho uma coisa comigo que é assim, ó. Eu creio que quem é crente mesmo, quem é cristão, quem é seguidor de Jesus, pensa da mesma forma. Até quando dá errado, glória a Deus. Até quando dá errado, glória a Deus. Porque a nossa vida está nas mãos dEle. Está no controle das mãos dEle. E muitas vezes, gente, não vai acontecer como a gente espera. Ai, tudo maravilhoso, eu rica, com as roupas mais maravilhosas, o marido mais perfeito. Não vai ter luta. Mas se a luta vier, glória a Deus. Está no controle dEle. E aí quando Satanás vier dizer para você que você não é amado, que você está passando por isso porque você não é um nada, que você está passando por isso, diz assim para ele, olha, essa profecia. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Rebate na palavra, mas para você rebater na palavra, você tem que ser conhecedor dela. Então anota esse segundo ingrediente, leia. Diariamente, mas eu já li, leia de novo. E não só leia, mas como medite. Essa é a diferença. A meditação vai fazer a diferença entre você saber e você pôr em prática. Porque quando você lê, quantas vezes você lê um livro? Eu sou muito assim, gente, que eu quero fazer 1 milhão de coisas no meu dia, pastor. Eu quero ser como é que diz, aquela pessoa que dá conta de tudo? Esqueci a palavra, mas eu quero ser a multitarefas. Eu tenho que orar, eu tenho que treinar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ler livro, eu tenho que ser... E às vezes eu estou ali lendo livro e eu falo, caraca, o que eu li aqui? Eu tenho que voltar atrás, porque eu não estou com atenção de verdade. E muitas vezes a mensagem daquele livro não fica gravada. Às vezes eu leio sobre um tema e aí o pessoal está conversando sobre o tema e eu falei, olha, se eu tivesse prestado mais atenção no livro. Eu li para fazer volume, para dizer que eu li aquele livro. Mas, gente, a diferença está na meditação. Quando você lê com atenção a palavra de Deus e você passa a meditar, meu pai me ama, nem nada nesse mundo pode me separar do amor dele. Caraca, olha o que ele fala, nem a altura, nem a profundidade, nem o que já passou, nem o que está por vir. Caraca, como eu sou amado. Aquilo fixa no teu coração, você toma posse daquilo de verdade. É diferente você ler, nem a altura, nem o porvir, amém, tchau, vou fazer outra coisa. É diferente. Então, tome posse, amém? O terceiro item desse ingrediente é a comunhão com a igreja. Dentre muitos fatores, gente, da importância da comunhão com a igreja, eu trouxe só um, que é muito simples, mas é o que eu vivo na minha vida. Tem uma passagem que diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai de quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Na minha vida cristã, gente, eu trabalho no meio do marketing, da publicidade. E o que mais tem é gente louca nesse meio. Mas um povo doido, pastora. Não é pouco doido, não. É muito doido. É um povo que, gente, não está nem aí para nada, sabe? A maior parte das pessoas, gente, a gente respeita todo mundo. A gente respeita todas as pessoas. Claro que a gente tem o nosso posicionamento. Mas, assim, amo os meus colegas. A maior parte é gay, bi, lésbica, usa droga pesada. É povo doido de verdade. Então, muitas vezes eu me sinto sozinha. Graças a Deus que eu tenho a Dani, que é mais crente que eu, que mora comigo. Porque, gente, nem todo mundo tem essa bênção. Às vezes você é um cristão que é só você na tua casa. É só você, não é mais ninguém. E aí você vai para o teu trabalho e aquele povo, mas você se guarda para o casamento. Nossa, mas isso é loucura, para de fazer. Isso é exagero, você está sendo bitolado. Aí você
o cara lá te deu o troco errado, te deu a mais, você quer devolver. Mas você é louca? O problema é dele que não fez o trabalho dele certo. E as pessoas vão tentando, gente, te corromper diariamente. Sabe por quê? Não é nem porque elas são más pessoas, mas é porque elas não têm os mesmos princípios que a gente. E aí, quando a gente está mal, porque a vida do cristão, eu falo para a Daniela, eu falo para o Matheus, eu falo para todos os meus, é uma baita de uma montanha russa. Não espere estar na altura, queimando, adorando e vivendo uma vida todos os dias. Vai ter um dia, hoje você pode estar maravilhoso e amanhã você está no fundo do poço. E nesse momento a gente fica mais propenso a se desviar, né? É bem mais fácil corromper a gente. Então, gente, eu nesses momentos, eu me apego à família que Deus me deu. Sabe? Essa daí que está dando aleluia, ela não aguenta mais eu no ouvido dela. Porque é a primeira. Eu, Pamela, me socorre, amiga. Eu preciso falar. E eu desabafo. E ela vem com a força dela. E olha, Deus é tão bom. Eu estava falando com ela esses dias. Que Deus é tão bom na nossa vida que Ele deixa uma cair por vez. Eu caio, ela levanta. Aí depois ela cai, eu levanto. Aí eu caio, ela levanta. E é assim. Então, gente, a comunhão com a igreja, além, né, do fator de que, cara, quando as pessoas estão angustiadas e estão fartas dessa vida e entendem que elas precisam, que a falta que elas têm não é dinheiro, não é droga, não é mulher, não é homem, é Deus. Elas vêm buscar aqui e precisa ter um time completo aqui, cheio desse óleo para derramar na vida dessas pessoas. Além disso, é importante para que nós mesmos, para que a gente mesmo não se perca. Para que a gente tenha onde se amparar. Onde a gente tem aonde se escorar. Isso é ser prudente. Isso é ser uma igreja prudente. É criar relacionamentos e vínculos com pessoas que têm o mesmo propósito e princípios que você. E quando você estiver na lona, você não ter medo de usar esse recurso. Sabe, você buscar esse amparo. Deus não te deu uma família à toa. Olha, a gente estava no pequeno grupo e o Murilo, eu não sei se você copiou, mas eu achei genial, cara. Ele falou assim, gente, porque a gente é um corpo e a gente precisa um dos outros. Eu amo a família que Deus me deu. Imagina eu levanto de manhã, bato com o meu dedinho na cama e aí quando eu bato, a minha mão vai no meu dedinho, a minha boca tem que gritar, o meu outro pé tem que pular e escorar aqui. Isso é o corpo. O dedinho precisou da outra mão, da boca, da outra perna, precisou do corpo inteiro para conseguir passar por aquela dor. E isso ajuda a amenizar e a superar a dor. Imagina se você não pudesse gritar, se tivesse que estar aguentando ali, não pudesse pôr a mão, você estivesse ali aguentando a dor. Mas não, gente, vocês têm uma família aqui. Vocês têm um corpo inteiro aqui. Se você é o pé e está machucando, tem aqui mão, tem aqui boca, tem aqui braço, tem aqui todo mundo para te amparar e para te acolher. Se apega nisso. Ai, não, que eu vou viver minha vida com Jesus sozinho, porque eu faço meu devocional todo dia, eu creio que Deus existe, blá, blá, blá. Vamos falar na primeira queda, a primeira vez que der ruim na tua vida, a gente volta a falar. A gente precisa um dos outros. A gente precisa, a palavra nos direciona a isso. Amém? Então, esse é o nosso terceiro ingrediente. A comunhão com a igreja, ela é muito importante. Agora, por último, e não menos importante, o último ingrediente é a prática de todas essas outras coisas, gente. Porque não adianta você entrar num devocional, conhecer da palavra, orar, ai Deus, me santifica, me dá paciência, blá, 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 blá. Gente, olha, eu tenho uma dificuldade que eu vou assumir para vocês muito grande. Eu tenho a dificuldade de ouvir as pessoas. Eu tenho muita agonia. E a Daniela todo dia quer me contar os sonhos dela. Eu falo, Jesus, segura a minha boca. Segura o meu... Gente, vai me dando um ciricutico, uma agonia. Eu não consigo ouvir. Eu tenho essa dificuldade, sabe? E é engraçado que quando é os outros de fora, a gente é sempre melhor para as pessoas de fora. A gente dá aquela atenção, a gente quer ouvir. E aqueles que convivem com a gente, que cuida da gente, que ama, a gente não tem paciência nenhuma. E eu oro muito sobre isso, gente. Eu falo, Pai, poxa, me ajuda a ser uma pessoa mais paciente com a minha irmã. Minha irmã é uma pessoa tão gente boa, cuida tão bem de mim, me ama tanto. E eu pago dessa forma, eu não aceito ser assim. Só que, gente, o que adianta eu ir lá orar? Eu ler na palavra que eu preciso ser mansa.
Saí do meu devocional, abri a porta, a Daniela veio me contar a história do sonho dela. Eu, Daniela, pelo amor de Deus. Não adianta. A gente tem que procurar, a gente é pela força. Sabe por quê? Porque se fosse natural, a gente não precisava orar. Se fosse natural, Deus não precisava colocar na palavra dele que a gente precisa, lembrar a gente, não precisava. Se ele coloca, se a gente ora, se a gente pede, é que não é natural. E tudo que não é natural, a gente tem que forçar. E aí uma hora se torna parte de nós. Então, esse último ingrediente é a prática. Você precisa praticar tudo aquilo que você aprende na palavra. Tudo aquilo que você pede em oração. Nunca vai sair da oração se você não começar a fazer a tua parte. Ah, Senhor, eu quero um emprego. Eu quero ganhar mais, mas não estuda. Eu quero um trabalho, mas não procura. Você quer o quê? Deus faz milagre, mas não é dessa forma não, meu irmão. Então a gente precisa praticar. Sabe, gente, é muito fácil identificar um cristão que está com a tua vasilha cheia para um que não está. Você acha fácil, pastor? Eu acho fácil. E eu imagino assim, se eu tenho essa percepção, imagina Jesus, né, gente? Então a gente não engana ninguém. As nossas vindas ao culto, as nossas vestes de crente, o nosso crentez fluente, não engana nem uns aos outros, quanto mais a Deus. Então, como você tem tratado o teu marido? Como você tem tratado o teu filho? Como você tem tratado aquela pessoa que fala mal de você? Como você tem tratado o teu irmão? Como você tem tratado a tua igreja? Como você tem tratado aquilo que Deus confiou nas suas mãos? De que forma você tem praticado tudo isso que você aprende, tudo isso que você busca no devocional, tudo isso que você busca na leitura da palavra, de que forma você tem aplicado isso na prática? Gente, esses são os 4 ingredientes essenciais para que você tenha uma vasilha cheia de óleo. A tua luz precisa se manter acesa, é o teu passaporte. Eu tenho a impressão de que quando a gente fala aqui no microfone as coisas de cima desse altar, parece que entra no ouvido e sai pelo outro. Então, gente, a luz de vocês precisa se manter acesa. A nossa luz precisa se manter acesa, porque esse é o nosso passaporte para a eternidade. Deu para entender? Pamela, a sua luz precisa se manter acesa. Busca isso. Minha senhora, a tua luz precisa se manter acesa. Busca isso diariamente. A tua luz, Mateus, precisa se manter acesa. Busca isso todos os dias, porque é o teu passaporte para a eternidade. Gente, isso é importante. Isso não é só mais uma mensagem. Essa profecia, ela está prestes a se cumprir. Eu acompanho o mercado financeiro e fala-se muito da única moeda, né? Nossa, gente, eu vejo assim que a gente está prestes para isso acontecer. Muito próximo mesmo disso acontecer. Sabe? E aí a gente fica bitolado, e a gente fica olhando para o nosso umbigo, e a gente fica olhando para a nossa vida e para as nossas necessidades, e perde o foco no alvo que é Cristo. É Cristo. Cristo tem que ser o centro da tua vida. Cristo tem que ser a tua prioridade. Cristo tem que ser a tua primeira coisa que você pensa quando você vai tomar uma decisão, a primeira coisa que você pensa quando você vai planejar o seu dia, a primeira coisa que você pensa quando você vai investir seu dinheiro em algo. Cristo tem que ser o alvo, o resto é secundário. Todo o resto é secundário. Agora, se tem alguma área na tua vida em que você tem colocado em primeiro lugar a tua vontade, cuidado. Tua vasilha está comprometida, o teu óleo está comprometido. Amém? E assim, gente, eu sei que não é fácil manter uma vida assim firme. É o que eu falei, é uma montanha russa. E pode ser que nessa noite tenha muita gente aqui com uma fraqueza, com uma dificuldade, com um ponto na sua vida onde Satanás tem conseguido trabalhar. Sabe? E é muito fácil disso acontecer. Muitos conseguem voltar e conseguem se fortalecer, mas muitos não conseguem superar isso. Então, nessa noite eu vou até pedir para vocês ficarem de pé, porque a gente já vai encerrar. Eu não sei se a banda vai tocar alguma coisa.
Amém? Vou tomar uma água enquanto isso. Primeiro eu tenho uma pergunta, né? Não precisa nem me responder. Mas responde sinceramente para você mesmo. Em qual time você se encaixa? Você se encaixa no time das virgens prudentes? Você é uma pessoa que diariamente usa esses ingredientes para que o teu óleo seja confeccionado, produzido? Ou você se encaixa na virgem imprudente que vive a vida da maneira que quer, vai lá se reabastecer no domingo e acha que isso vai te garantir a porta aberta no fim de tudo? Eu sei que é muito difícil, gente. Eu sei que é muito difícil a gente crer. Eu sei que é muito difícil a gente se manter. Eu sei que é muito difícil a gente ser constante. Eu sei que é muito difícil a gente estar aqui em todo culto, a gente ser uma pessoa ativa na nossa igreja, uma pessoa verdadeiramente preocupada com o reino. Eu sei que é difícil isso. Tem muitos fatores na nossa vida que vêm para derrubar, para tentar nos parar. Satanás, ele não é besta, gente. Ele sabe, ele luta, ele precisa nos parar. Só que assim, eu quero que você feche os seus olhos agora. E que você imagine, que você pense na tua vida. O que tem tentado te parar? Qual é a parte da tua vida que Satanás tem conseguido trabalhar? Qual é a mentira que ele tem contado para você? Ele está falando o que para você? Você recebeu uma promessa que não se cumpriu ainda? E isso está pondo em xeque a tua fé? Eis que te digo, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? É isso que Satanás tem usado contra você, uma promessa que ainda não se cumpriu. Sabe José? José recebeu uma promessa ainda quando criança, uma profecia ainda quando criança. E depois disso ele foi jogado num buraco pelos seus próprios irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. E só depois de muito mais velho e muito mais tempo, ele alcançou a promessa. Você está aflito porque Deus está demorando 2 aninhos, 3 aninhos, sei lá quanto tempo na tua vida para cumprir isso? Você está se fraquejando, você está dando espaço para Satanás por causa disso? Eu acho que você não está lendo a palavra. O que aconteceu? O seu filho desviou ou sequer nunca conheceu Jesus de verdade e isso tem abalado a tua fé? Atos 16, 31, eis que te digo, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e os da sua casa. Amém? O que Satanás tem usado contra você? Você perdeu o emprego e não sabe o que fazer para saldar as dívidas do mês, não sabe como vai ser o mês seguinte? Eis que te digo, observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiro, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a tua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Elas não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a você, homens de pequena fé?